Muito bem, nesse espaço do programa vamos conversar com o nosso especialista, né, na área previdenciária, vindo direto do Uruguai, Michel Soares. E aí, meu? Tudo bom? Prazer, Silvio. Estava viajando o homem, né? Bom dia. A gente sempre aprende com o Michel, né? E aprende várias coisas, não é só na área do direito, né? Isso, mas É o eu professor, ensinar né? isso. É um professor. Eu ensinando. Aqui temos o professor Saul, que depois nós vamos entrevistar o professor Saul, né? Uma grande personalidade aqui do nosso estado, e também o professor Michel. Olha, ganhei Dois grandes professores, ganhei né? o título aqui. Michel, e aí, a Previdência foi aprovada agora em segundo turno e o caminho está aberto agora para o Senado, ou o que pode acontecer? Claro, Silvio, o que aconteceu ali, telespectadores? Passado a questão do recesso que tivemos no Congresso com a questão das férias de julho, voltou e expressivamente foi aprovado, né? Ela em segundo turno teve a votação mais expressiva, aumentou a votação e dos aprovados na questão da reforma da Previdência. Agora o que passa? Passa ela do jeito que está para o Congresso, para a Câmara, para o Senado Federal, para aprovação também em 2 turnos. Primeiro passa para a Comissão de Justiça, aprovado na Comissão de Justiça, passa para votação também em 2 turnos, depois retorna para a Câmara dos Deputados. E aí, Vilmar? Pois foi surpreendente essa votação agora, porque já na primeira votação ultrapassaram os 340 votos e agora foram 377 votos. Isto é uma sinalização para que o Congresso, não é, também aprove não só a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, perdão, o Senado Federal, não só a Comissão de Constituição e Justiça, como o próprio Senado, e dê celeridade a esse projeto e essa PEC? Claro, Vilmar, o que demonstrou ali? Demonstrou que o governo trabalhou firme e forte nas bases do governo, né? E aí demonstrou força e governabilidade que então era posto em xeque até essa expressiva votação. Então, acredito que no Senado Federal não vai ter nenhuma alteração e acredito sim que se passe com tranquilidade e aí atinja o objetivo que é o do governo de até o final do ano ter essa aprovação. Agora, uma dúvida que se põe, Silvio, é em relação à inclusão dos estados e dos municípios. É isso que eu ia perguntar. Me tirou daqui, como diz. Então tá É lá, possível ainda a inclusão dos estados e municípios? Porque, veja bem, se não acontecer isso, logo os estados e municípios vão falir, porque nós sabemos da dificuldade que eles têm, né? O governo está fazendo a reforma tributária porque ele já está deficitário nisso, os estados e municípios mais ainda. Quer dizer, há uma expectativa ainda positiva em relação à inclusão dos estados e dos municípios? Sim, há a possibilidade, é a bandeira dos estados e municípios para que esse projeto também abrace e a questão da previdência dos estados e dos municípios. O problema é que isso atrasaria a pauta da votação, pois teria que ter votações e não tem aí o plenário, o Congresso, ele não está apto para poder fazer essa votação e acho que aí, se for posto isto, acho que prejudicaria os planos do governo. Acho que não teria o quórum suficiente para aprovação. Para nós e o telespectador entender, sem a inclusão tem mais celeridade. Com a inclusão dos estados e dos municípios, teria que retornar à Câmara dos Deputados e praticamente recomeçar o processo para depois ir novamente ao Senado, quer dizer, seria uma rodada a mais, é isso? Exatamente, porque nós temos a Câmara Iniciadora, que é a Câmara dos Deputados, passa para a Câmara Revisora. Se tiver, que é o Senado Federal. Que é o Senado Federal. Qualquer alteração no projeto da Câmara Iniciadora teria que ter aí a votação da Câmara Revisora e o processo ficaria pulando até o ano que vem. Então, e a pressa é que essa PEC seja aprovada que meados de setembro, por aí, não é isso? É o projeto do governo, é a intenção do governo, porque o que está por trás disso? Interesses classistas e interesses de grupos, pois servidores públicos estão encampando na questão da alteração, professores, servidores públicos, servidores civis, municipais. Então, este é o problema se for aprovado e levado em pauta a aprovação na questão da Previdência estadual e municipal. Na verdade, a expectativa é de todos os brasileiros, porque a reforma da Previdência não vai resolver o problema do Brasil, mas vai resolver, em grande parte, a dívida pública, né, que está aumentando cada vez mais. E quando temos cada vez mais dívida pública, o governo tem que elevar juros, o governo não tem dinheiro para fazer investimentos, o governo tem que sugar cada vez mais da sociedade só para pagar dívidas. É por isso que é importante a reforma da Previdência. A tua expectativa pessoal em relação à reforma da Previdência, dos benefícios que ela vai trazer para a sociedade? Olha, eu acho que ganha
a economia como um todo, a economia em geral, porque aí temos aí a questão de mais dinheiro circulando, maior, isso fomenta e cresce a economia, e temos aí a questão da desoneração. Hoje as empresas estão falindo, as empresas estão quebrando pela carga tributária e a Previdência é uma fonte de custeio para poder pagar esses custeios. Então, e aí todos pagam e a população em geral está pagando. Qual é a previsão de economia que o governo tanto fala em termos de valores e de tempo para que atinja esse valor de previsão de economia? Olha, no início o governo estava falando em 9 bilhões e agora já está reduzindo porque teve decréscimo na questão do projeto originário. Mas 900 bilhões, né? 900 bilhões. Bilhões. Mas ainda há uma sinalização boa, porque o projeto está prevendo isso aí por uma... É uma estrutura, é uma alteração grande. Ela é uma estrutura bem forte que está fazendo na Previdência, que não está projetando para alguns anos, não. A tendência é daqui a 10, 20 anos, porque o projeto das alterações aí depois, quando tiver votado, eu gostaria de voltar aqui e conversar pontualmente o que foi alterado, para poder ver e sentir aí o que está pensando e o impacto que vai ter nessa redução de custos com a folha de pagamento. Agora já está havendo uma coisa muito boa, que é o seguinte, né? O governo está descobrindo milhares de fraudes na Previdência Social, recursos que o governo está pagando, coisas de pessoas que já morreram, aposentadorias indevidas. Só no Rio Grande do Sul, 40 mil desses processos foram anulados. Imagina a economia que já se está tendo, né? Só na apuração da questão de legal ou ilegal e dessas fraudes que acontecem. Brasileiro, sabe como é que é, né? Onde tem brasileiro, tem fraude, né? Então, isso aí já é um grande alívio, né, para a Previdência. Exatamente. Essa medida provisória que teve, que é chamada Operação Pente Fino, é isso. Os benefícios previdenciários de saúde, dito de incapacidade, de cada 10, 8 estão sendo cassados. Que barbaridade. Pois, para se ter uma ideia, antigamente se aposentava por depressão. Se aposentavam, não simplesmente. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, o avanço da medicina, esses benefícios eles são tratados com procedimento medicamentoso. Não há necessidade de aposentar, quanto mais conseguir uma segregação ou uma concessão do auxílio-doença para que ele fique afastado. Não, esse benefício com medicamento, essa doença com medicamento, ela deixa o trabalhador... O Ministério da Economia estima assim, que o governo poderá pagar o 13º salário do Bolsa Família apenas com os recursos advindos da cessação das fraudes do Bolsa Família. Aqueles Bolsa Família que foram dados para pessoas que, vereadores, prefeitos até, pessoas que têm dinheiro, pessoas da classe média. Então, só a economia com isso vai permitir que o governo pague o 13º salário do Bolsa Família. É fraude que não acaba mais, né? Mas, Michel, obrigado pela tua presença aqui. Com certeza virás mais vezes. Nesta entrevista, o Michel que tem um espaço aqui reservado para o seu comentário em toda a semana no programa, mas até porque nós estamos avançando nesse processo e até o final de setembro, como se tem essa expectativa, que esse projeto seja aprovado, finalmente colocado em prática. Obrigado pela tua presença, Michel. Prazer é todo meu. Bom, rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.